ser o culto de encerramento do propósito. Aí vai ser um culto de gratidão, de testemunhos, de louvor, porque é só isso que podemos fazer. Porque o Senhor disse, Neemias 4:20, Deus lutará por nós. Nesse processo, irmão, de 7 meses, as pessoas não entendem, mas por que eu estou fazendo isso? Olha, você está estabelecendo um memorial diante de Deus, fazendo bênção do nome do Senhor e estabelecendo um memorial. Você está colocando coisas diante de Deus e ali selando com a sua fé, a sua oferta, o seu jejum, dizendo, Senhor, eu creio que isso é possível. Há um memorial e Deus não se esquece. Vocês se esquecem, eu posso me esquecer. Tem propósito ali guardado de 2022, enquanto vocês começarem os primogênitos aí. Tem 2022, pessoas que escreveram. Eu sei que Deus tem coisas que são ideias que veio da mente humana, não vai prosperar. Mas quando o Espírito te inspira em ideias que Deus quer concretizar na sua vida, fique firme, irmão, porque essa ideia não morre. Essa visão que eu chamo de visão da fé, ela não se apaga, ela fica acesa dentro de nós. É isso. Deus falou que eu vou ser, é isso que eu vou ter, está dentro, foi gerado aqui, dentro de mim está dizendo, é isso mesmo que eu tenho que orar e perseverar na oração. Não tem quem impeça isso acontecer. A soberania de Deus é tremenda, e o Senhor nos ama muito, Ele quer cumprir todas as coisas na sua vida. Então esse mês é o último mês que a gente vai estar selando o memorial em setembro, finalizando. Mas há um memorial e vai dizer, mas aí isso ainda não completou, aquilo não completou. Não se preocupe. Tem um memorial diante de Deus. E para você é um dia, 2 dias, 3 dias. Para Deus, dia não quer dizer nada. Nem noite, nem dia quer dizer alguma coisa para Ele. Para Deus não existe noite, não existe escuro, claro. Ele é Deus. E Ele vê todas as coisas em todos os lugares. E o tempo para Ele não é um problema. Passo a palavra, mas Ele gosta de ver os seus filhos amadurecer. Não quer um moleque teimoso, egoísta, né, que cresce e vai bater no pai depois, porque não foi do jeito que sempre ele ensinou, né? O pai sempre deu tudo, aí quando o pai nega, né, aí quer bater no pai. É isso que a molecada hoje está fazendo aí. A molecada, a geração Zica, a geração Z, essa geração rebelde, quer bater de frente, quer que eu não estou falando que não tem que evoluir nas suas convicções, mas tem que ser mais humilde, tem que ouvir os conselhos, que a Bíblia ensina isso para os jovens e para nós. Ouvir, você sabe, é ouvir, é honrar o pai, a mãe, é escutar os conselhos daqueles que têm boas intenções para nós, que quer o nosso bem, mas a rebeldia, velho. Então Deus permite muitas coisas acontecer na nossa vida para nos amadurecer na fé, tá? Amadurecer o nosso comportamento de fé. Deus quer tratar a nossa vida espiritual. Senão vira assim, eu te dou tudo, para que eu preciso de Deus? Depois que eu tenho tudo, Deus, deixa em paz que eu quero ver minha vida. É igual eu falo muito para Rita, fala, é engraçado, a gente olha pelo carro, o cara tem um carro, depois sobe só praia. Tem que dar um jeito esse carro aí. Estou brincando. É que vai e não ora, não faz nada e fica só viajando, passeando. Eu não estou dizendo que passear não deve ser, deve passear, deve curtir a vida, porque a vida é curta. Tem que sim promover prazeres e alegria entre nós, familiares, estar junto, comemorar a mesma vida, porque é isso que não é a porção nossa. Mas não podemos deixar com que todas essas coisas tomem conta das demais, que são muito mais importantes na nossa vida, como é um dos valores do Senhor na nossa vida. Orar, buscar a presença dEle, estar espiritualmente atentos à sua palavra, agindo de acordo com a palavra. Aí que dispersa, começa, né? Então às vezes Deus ele impede certa coisa para tratar, porque precisa mudanças dentro de nós. E a gente não consegue entender, mas por que Deus me disciplina? Por que Deus, a gente fala castigo, né? Mas na verdade é disciplina. Por que Deus às vezes deixa a coisa acontecer e vai com você, mas Ele vai deixando aquilo acontecer? Porque Ele quer disciplinar, Ele quer te ensinar.
Ele quer te ajudar a mudar coisas que você muitas vezes criou dentro de você, dentro dos seus pensamentos, dentro do seu coração. E essas coisas têm que ser removidas. Só que enquanto você é criança, no seu relacionamento com Deus, você não deixa. Não, eu quero a mamadeira, eu quero a chupeta. Que chupeta, meu? Você está com 10 anos já, 11 anos, vai sair de chupeta, vai ser um moleque grande já. Não, mas eu não quero crescer não, eu quero assistir um pica-pau, quero não sei o que. O cara com 18 anos quer ficar em televisão, não sei se desenho, mas não sair de chupeta. E com Deus não tem essa não. Deus é assim, ó, é do meu jeito. Porque eu não quero filhos rebeldes, porque eu odeio o espírito de rebelião. Deus não gosta. E filhos rebeldes, Deus fala, fica de lado, porque você não vai produzir nada, você vai só atrapalhar aquilo que eu tenho que fazer, porque a salvação de Cristo não é unicamente para você, veio para todos os homens, e muitos vão rejeitar, mas ele veio para todos. E Ele quer a sua vida salva, transformada, para ajudar aqueles que não conseguiram amadurecer ou entender o propósito do Evangelho. Você faz parte desse propósito em Cristo vivo, para ajudar pessoas a conhecer o Evangelho. Mas Deus quer te amadurecer. Então procure mais do que questionar Deus. Vem aqui, vamos trocar ideia igual o Jó fez. Vem aqui porque tem algo errado aí. Você, não é possível, estou fazendo tudo certo. Começa a pensar no contrário. Senhor, vê se algum. Olha a posição da humildade. Jó, vem aqui, Senhor, me explica o que eu fiz de errado. E Davi dizendo, Senhor, olha dentro do meu coração. Vê se há algum caminho mau, Salmo 51. Vê se há algum caminho mau. E guia-me por um caminho reto. Fala para mim, irmão, quem é que Deus vai realmente conseguir ter algum resultado de transformação? É aquele que se humilha, que quebranta o seu coração, que nós temos falado. Estratégia de guerra não é só usar a fé, quebrantamento, dependência de Deus. Quando a irmã está dizendo, eu resolvi deixar Deus direcionar, a fazer as coisas do jeito dele, que eu já não sei mais como. Aí você fez a coisa certa, você abriu mão daquilo que você queria resolver da sua forma, para que Deus resolvesse da forma dele. Aí nós começamos a aprender que Deus tem as suas formas e nós temos as nossas, e a dele realmente é melhor. Então há momentos que é necessário o silêncio. Eclesiastes 3, há tempo de falar e há tempo de ficar em silêncio. E há momentos de nossas petições, que é momento de ficar em silêncio e deixar Deus tratar aquilo. Nós vamos aprendendo, vai amadurecendo, a mente vai se renovando, porque esse é o propósito de Deus, amadurecermos na fé, para que possamos conhecê-lo como Ele é, e não só o que Ele faz, é muito raso. Ficar vendo sinais aí de profecia, eu ficar aqui profetizando, profetizo, isso é muito raso, você não vai sair do lugar nunca, vai ficar só aí, glória a Deus, aleluia, tem um carro, tem isso, tem aquele aí, e vida espiritual com Deus não tem entendimento nenhum, qualquer sopro te derruba e te desvia do caminho do Senhor. Então Deus não quer pessoas fracas espiritualmente, não quer criar pessoas fortalecidas. Pessoas, crianças, falam que assim, fraca é toda sensível, vulnerável ao diabo. Ele quer pessoas fortes nele, ele quer te fazer forte. Por isso que ele diga, mesmo que você venha até a mim e diga, eu sou fraca, digo fraco, sou o quê? Sou forte. Diga, mas diga, porque você não é qualquer um, você tem um Deus ao seu lado. E esse Deus quer entrar dentro de você. Esse Espírito quer mover os seus pensamentos e mostrar para você o jeito que Ele trata as coisas. Aí você amadurece. Aí você começa a perceber que tem momento que é melhor recuar, ficar quieto na posição, esperando, recuar, se esconder, não ficar aí se escondendo. Na presença de Deus, mas recuar. Senhor, agora é contigo. Eu não tenho como vencer esses limites, agora é contigo. Eu não tenho essa causa, fugiu meu controle. Agora é contigo, mas ficar na presença. Aí Deus vem procurar. Cadê Adão? Adão, onde tu estás? Eu vim aqui para conversar com você sobre algumas coisas. Ele não quis nem conversar, se escondeu. Mas por que você se escondeu? Te vi e me escondi. Onde mesmo nós falávamos, que está ministrando para a irmã aqui,
e falavam sobre medo e covardia. O medo e covardia é um pouquinho diferente, mas na verdade são irmãos. Mas a covardia é exatamente medo de enfrentar o medo. É você não enfrentar as situações, por ficar, será que vai, não vai, e a dúvida, isso aí é covardia. É não ter coragem para enfrentar, tomar uma decisão de enfrentar. O Senhor me deu uma palavra esse mês que eu guardei comigo, os 5 pães, 2 peixes, lá 5 pãezinhos e 2 peixes. E Deus falou, Jesus deixou bem claro, olha, eu não opero milagres na vida das pessoas na fantasia, eu opero milagres na sua realidade. Então não espere Deus tratar você na fantasia. Eu estou visualizando, eu vou viver, eu vou ter, não, você tem que perguntar a Deus se é isso que você deve ter, se é isso que Ele aprova na sua vida. É deixar Deus estar com você nas suas decisões, é colocar a sua vida diante dele, e se tem algo que não é para mim, que eu não vivo, se é para mudar, que eu mude essas atitudes. É dentro da nossa realidade que o Espírito Santo opera, não é na fantasia, naquela aparência de crente, aquela coisa superficial, é na realidade. Deus sabe quem você é de verdade. Então tem muita gente que tem fé, mas não tem coragem, é covarde na fé. Quando fala covarde, porque não vai de encontro à sua realidade para enfrentá-la, dizer eu creio em Deus e confio nele e vai mudar. Ela se recua e diz, não, eu vou ser destruído se eu bater de frente. Sempre foi assim, sempre o inimigo vem e me destruiu, aí recua e sai da posição que Deus queria que ela permanecesse, que é a sua posição de oração, é a sua posição de oxigênio, de respirar a vida com Deus, sua posição de comunhão com a palavra, alimentando-se do pão da palavra da vida, estar na posição, permanecendo na fé. Então Deus espera te encontrar no lugar que Ele quer. Não saia da posição, não deixe o inimigo, não deixe as situações te roubar da posição que Deus te espera encontrar, porque mesmo quando as coisas dão errado, Ele está querendo que você amadureça, que a sua fé seja aprovada diante dos homens e diante de Deus. E não é aparência, Ele opera na realidade. Não crie, não forge uma aparência de vitória. Não, Deus está comigo, eu vi muito isso, eu sou contra isso. Pela fé, não, pela fé eu já tenho, irmão. Você não tem nada, irmão. Você vai ter. Cadê? Você tem? Mostra aí para mim se você tem. Não, mas pela fé eu já estou curado. Está doendo, né, irmão? Está doendo, então você não está curado. A fé opera no hoje, na sua realidade. Agora, pela perseverança na fé, você pode alcançar a vitória. Aí eu creio. Aí ficar fantasiando, não, já tenho. Se eu já tenho, porque pela fé já saiu a minha doença. A doença está aí, então tem que orar para a doença sair. É a sua realidade, é agora que você tem que orar e determinar. E não ficar, não, pela fé eu já fui, pela fé você já foi, mas em Cristo já foi liberado ao Senhor. Mas Deus só opera o milagre dele na sua realidade. Então enfrente a sua realidade, não fuja da sua realidade, vá na contramão, como eu digo, dos pensamentos. Nossa mente fica acovardada às vezes, quando vê uma situação difícil, para não quebrei o pé agora e meio emprego. Não, Deus vai prover, e eu vou vencer, eu vou conseguir, vou fazer alguma coisa, que Deus vai prover para mim, pessoas, uma forma para que as coisas se resolvam, e tenha recurso, e Deus honra quem fica na posição, certo? Vamos lá em Mateus 28:16. Os 11 discípulos foram para a Galiléia e chegaram ao monte que Jesus tinha indicado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns tiveram suas dúvidas. Você vê, alguns viram Jesus, Jesus já tinha morrido, ressuscitado, convocou os discípulos naquele monte para se manifestar a eles, para vê-lo fisicamente se manifestando, glorificado, num corpo glorificado. E ainda assim, no meio dos discípulos, alguns ainda tiveram dúvida. Algumas pessoas que estavam ali, se era Jesus.
Por quê? Porque o coração está acovardado, não está com a fé, com as pernas corretas da fé, que é coragem e ousadia. Creio em Deus, mas fico com medo de se isso der errado, se eu morrer, não, que se confia no Senhor, espera dele, põe sua vida no presente, no altar do Senhor, com fé, com certeza de que Deus cuida. E como isso vai se resolver, não sei, mas eu creio no poder soberano de Deus, porque Deus não é poderoso apenas, Ele é todo poderoso, então tudo Ele pode. Não saia da sua posição. E aqui alguns discípulos ficaram assim, Senhor, mas outros tocaram nele, viram ele, contemplaram a glória dele. Ele disse bem claro que é a palavra. Versículo 18. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder nos céus e na terra. Repita comigo. Jesus disse: Deus me deu todo o poder nos céus e na terra. O que Jesus estava afirmando aqui? Eu sou soberano. Ele é o Deus encarnado. A palavra diz lá em João que Ele habitou entre nós e Ele estava com Deus. Ele é o Verbo, é a palavra de Deus, é o próprio Deus. E Ele estava afirmando aqui para aqueles homens que a soberania dele, a soberania do nome de Jesus. Nós falamos da soberania de Deus Pai, falamos dos atributos, da onisciência, onipresença, onipotência de Deus. Mas aqui estamos falando de um poder que se manifestou entre nós, que se fez carne, habitou entre nós, que é o próprio Deus soberano, que se manifestou em forma humana, e foi morto, e ressuscitou, e tem um corpo glorificado, e é o próprio Deus soberano na figura de Cristo Jesus, em nossas vidas. É o próprio Deus. É como os dedos ligados à mesma mão. Vamos ter explicado sobre Trindade. É o sol, é o mesmo operando em nosso meio, porém de formas diferentes. E Jesus disse: eu sou Deus, eu estou no Pai, o Pai está em mim. E Ele está afirmando aqui a soberania dele como Jesus, o próprio Deus. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Então aqueles que creem em Deus, creem que o Deus está encarnado na figura de Cristo, porque se fez humano entre nós. E Ele afirmou: foi-me dado todo o poder dos céus e na terra. Ele estava dizendo sobre a soberania que foi dada a Ele na figura de homem Jesus e na figura de Cristo Jesus depois, como corpo glorificado, ressuscitado. Então confia que este nome é poderoso, irmão. Que em Jesus você está sob uma unção, você está sob uma proteção soberana também. Como seguidores de Cristo, você tem a garantia da palavra, da promessa de um Cristo Jesus soberano, que nada pode detê-lo nem impedi-lo. E Ele se revelou a muitos, como Ele fez nesse monte. Mas tem ainda no meio daqueles que estão juntos ali dentro de uma igreja, ainda tem aqueles que não acreditaram nisso, que ainda duvidam no seu coração. E isso é incredulidade, é covardia, é medo de enfrentar a realidade, de tocar, de acreditar naquilo que Deus estabelece na sua palavra. Fica na retaguarda. Mas se eu falar que eu sou, eles me rejeitam, a sociedade me rejeita. Se eu dizer que sou seguidor de Cristo, eu não vou conseguir porque é só o pastor que consegue, os profetas. Você está se acovardando. Deus diz que é você que Ele escolheu para anunciar o Evangelho, para levar o Evangelho de Cristo, para anunciar esse Cristo soberano também, que tem poder sobre os céus e a terra. E quando você anuncia Cristo, você está anunciando o Pai, porque Ele e o Pai são um. Eles estão interligados um ao outro. Amém? Então veja só, ele diz, versículo 19: portanto, vão todos aos povos do mundo, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam os meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a obedecer o que tenho ordenado a vocês. Lembre-se disso: eu estou com vocês
todos os dias até o fim dos tempos. Então você não está sozinho. Você tem esse Cristo, a promessa dele: eu estou com vocês todos os dias. Você não vai estar só nessa jornada de fé. Se você creu a sua vida, confiou a sua vida a Jesus, você não está só. E quem está com você é o Espírito de Cristo. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo, que é o segundo propósito que veio para agir sobre a vida do ser humano. Deus Pai criou, Jesus veio para salvá-los, restaurar o templo, que somos nós, e o Espírito veio habitar nesse templo. E tudo isso é um plano do Pai, do mesmo Deus. Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são os mesmos. Tudo com um propósito do Criador. Ele diz: criei, vou restaurar e vou habitar neles. Por isso, quando Jesus diz: não estarão só, é porque eu colocarei o meu Espírito em vocês, e vocês serão guiados pelo meu Espírito, e vocês perceberão que eu estou com vocês, e o meu poder vai operar através de vocês para anunciar o Evangelho, para que ganhar seguidores de Cristo. É para uma religião, seguidores de Cristo, que entregaram a sua vida, a sua alma ao Cristo, para que quando morrer não vá para o inferno, não sejam destruídos pela justiça que virá sobre a terra, mas sejam salvos. Então a nossa vida não acaba aqui, irmãos. Não se muda. A nossa vida segue. Você vai morrer, eu vou morrer, e iremos, a palavra deixa bem claro. Eu vi o poder de Deus na minha vida hoje. Saiba alguma coisa, que esse mesmo poder que prova que Deus está no nosso meio e que opera em nosso meio, é o mesmo Deus que diz que um dia prestaremos conta no tribunal dele, do que fazemos ou deixamos de fazer, de quem está em Cristo ou não está em Cristo. Não vou dizer nem de quem pecou ou deixou de pecar, mas vou dizer de quem está em Cristo e de quem não está em Cristo. Prestaremos conta. Por que anunciei o Evangelho e você não creu? Por que alguém veio à tua porta, homem, e disse de Cristo e você não creu na soberania de Cristo, no poder que Ele tinha para te salvar, te libertar ainda nessa vida? E este homem, essa pessoa que estiver diante do tribunal de Deus, há de prestar contas por que não creu. Aí ele vai dizer talvez a mesma coisa que Adão: tive medo. E as pessoas não vivem muitas coisas que Deus preparou para a vida dela, que Jesus preparou, porque tem medo. Se acovardam diante da realidade, de vir enfrentar, recuam da sua fé. Preferem ficar na reclamação do que na oração. Eu disse para você: se você quer medir a sua ansiedade, perceba quanto você tem reclamado. Se você está orando mais do que reclamando, sua ansiedade está controlada. Mas se você estiver reclamando mais do que orando, a sua ansiedade está tomando conta de você. É muito simples. Então você pergunta: quanto eu tenho orado? Então, se o problema você fala direto dele, ele está te dominando. Então creia na soberania de Cristo. Vamos lá para João capítulo 1, para a gente encerrar. A autoridade do governo soberano de Jesus foi dada na figura do novo Adão, que veio habitar entre nós. Jesus é Emanuel, Deus conosco. Jesus é Deus encarnado. Eu perguntei para um judeu uma vez sobre isso, sabe? Eu disse: como vocês veem Jesus? Um judeu cristão, né? E ele disse: Jesus é o Deus encarnado. É isso que ele é para nós. Nós estávamos aguardando Deus encarnado, porque a profecia foi falada que ele viria encarnar entre nós. Encarnar está como ser humano entre nós, e depois ser glorificado. E Jesus para nós é o Deus encarnado. Então ele veio e habitou entre nós, com toda a sua soberania. Todo o poder foi dado a ele nos céus e na terra, mas ele diz que ele veio e habitou entre nós. Veja só o que diz João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem
contra ela. Ele veio, habitou entre nós, porque o Espírito de Jesus era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo veio habitar entre nós, e através dele todas as coisas foram feitas, e a luz veio para nós, e a luz sempre prevalecerá sobre as trevas, porque Jesus é soberano. Não tem como Satanás, as magias, feitiçaria, não há nada nesta terra que possa deter o poder de Deus através de Cristo Jesus em sua vida. Nada pode impedir, não há trevas suficiente que a luz de Cristo não dissipe. Ele é soberano e habitou entre nós. E Hebreus 2,6 diz pelo contrário. Em alguma parte das Escrituras Sagradas alguém afirma que é um simples ser humano, o Deus para quem penses. Quem é um simples ser humano, ó Deus, para que penses nele? Quem é um ser mortal para que te preocupes com ele? Tu o colocaste por pouco tempo em posição inferior à dos anjos. Tu lhe deste a glória e a honra de um rei, e puseste todas as coisas debaixo do domínio dele. Quando se diz que Deus pôs todas as coisas debaixo do domínio dele, isso quer dizer que nada ficou de fora. Aqui em Hebreus ele está dizendo que criou o homem, a figura um pouco menor que os anjos. Deus instituiu Adão para governar e dominar sobre a terra. Foi a nós que Deus escolheu para cuidar da terra, para administrar e para fazer as coisas que têm que ser feitas nessa terra. Nós somos um pouco menores. Quando eu falo um pouco menor, que o anjo está glorificado, mas nós temos as nossas emoções, os nossos conflitos, que muitas vezes nos limitam nas nossas ações. Por isso que dependemos de Deus, porque o mundo espiritual é um pouco além do que nós somos humanamente, porque a nossa mente é muito pequena, racional, diante da grandeza do mundo espiritual. Os anjos têm uma dimensão muito mais ampla na sua forma de ver as coisas de Deus. Você enxerga de uma forma, muitas vezes nós enxergamos de uma forma muito pequena. E ele estava dizendo aqui que Adão, tu fizeste um homem um pouco abaixo dos anjos, para controlar, para dominar, para exercer a sua autoridade na terra. Mas o velho Adão falhou. O Adão humano falhou, pecou, abandonou o único Deus que podia lhe dar a visão correta espiritualmente para continuar dominando e vencendo sobre essa terra. E ele disse que quando Deus deu ao homem, deu toda a terra para ele. Porém ele disse que o novo Adão veio. Esse novo Adão é a figura de Jesus, que habitou entre nós. Ele diz no versículo 8 ainda: porém não vemos o ser humano governando hoje todas as coisas. Mas no versículo 9 ele diz: mas nós vemos Jesus fazendo isso. Por um pouco de tempo, ele, Jesus, foi colocado em posição inferior à dos anjos, para que, pela graça de Deus, ele morresse por todas as pessoas. Agora nós vemos coroado de glória e de honra por causa da morte que ele sofreu. Então Jesus veio como homem, e ele também foi feito a menor que os anjos, um pouco a menor que os anjos, humanamente dizendo. Humanamente ele estava sujeito a todas as coisas, mas ele veio ungido, disposto a um novo Adão, gerado pelo Espírito, guiado pelo Espírito de Deus, disposto na sua condição humana também, de se conflitar emocionalmente. Ele fez sempre a decisão certa, de seguir o que o Espírito de Deus falava a ele, e não se desviou nem sequer um tio daquilo que Deus estabelecia a Jesus. Jesus é o Adão, o novo Adão que nasceu e habitou entre nós. E por causa do novo Adão, nós vimos que Jesus é aquele que até os dias de hoje governa sobre todas as coisas. Ele governa soberanamente. Não há outro, irmãos, nessa terra. Não há outra pessoa, nem figura de animais, nem nada nessa terra a qual possamos ser salvos. Apenas Jesus
pode salvar a sua vida, libertá-lo da condenação eterna e livrá-lo da escuridão, porque não há trevas nessa terra que possa suportar a luz de Jesus, o poder de Jesus operando na sua vida. Então ele é o novo Adão que veio habitar entre nós para trazer a nossa salvação, o poder de Deus ao nosso favor, como ele disse aqui, pela graça, porque ele morreu na cruz, pagou um preço de cruz para que você, para que eu tivesse vida eterna. Apenas podemos conhecer a soberania de Deus, de Jesus, através do mover do Espírito Santo nele. Ele é o único, o Espírito Santo, que pode nos levar a uma experiência com a plenitude do poder de Deus. Só podemos conhecer a Deus, irmãos, se nós estivermos no Espírito. Andar com o Espírito é ouvir falar. Nós andamos com o Espírito, deixamos às vezes ele do lado de fora, sabia? Já me perguntaram uma vez, será que nós temos o Espírito? Por quê? Porque eu ouço ele, mas às vezes eu percebo que ele não está me guiando. Eu falo, às vezes a gente entra num conflito e deixa o Espírito Santo do lado de fora. Eu sei que você está comigo, mas agora quem vai falar o que tem que fazer é as minhas emoções. E cada vez que eu deixo as minhas emoções tomarem conta de mim, nos meus conflitos, nos meus problemas, eu estou deixando o Espírito Santo de lado. Aí eu não estou andando com ele, deixando ele guiar a minha vida. Eu estou deixando ele do lado de fora da minha vida. Como falo, da minha vida, né? Tirando totalmente, deixando as minhas decisões guiar. O Espírito veio habitar em você para guiar a sua vida, assim como guiou a vida de Jesus. O mesmo Espírito veio para guiar a nossa vida, o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo no terceiro dia. O Espírito da ressurreição, esse mesmo poder, sabe que ele é soberano? Porque ele ressuscitou no terceiro dia. Nenhum homem consegue retornar à sua vida, dizer eu vou morrer e amanhã eu vou voltar, porque ele não tem esse poder. Mas Jesus tem esse poder, e ele mostrou esse poder, se fez homem entre nós, permitiu-se morrer com o propósito da graça de Deus, para nos revelar a graça, e no terceiro dia ressuscitou. Ele não reencarnou, ele ressuscitou, voltou para nos mostrar o poder soberano que Deus tem, e que Deus deu a ele, na figura do novo Adão, de um homem que veio com um propósito na terra, para revelar a grandeza de Deus. Jesus é soberano, e somente o Espírito pode realmente nos revelar a grandeza de Deus. Então, se você quer conhecer a Deus, não só de ouvir falar, então permita o Espírito entrar, não deixe ele de lado. Eu estou com um problema aqui. Espírito, espera aí, eu sei que você tem razão, a palavra diz, mas isso aqui eu vou dar uns tapas porque eu quero resolver isso. Isso vai ser do meu jeito, depois eu penso nisso que você está falando comigo. Aí vai lá discutir, vai lá brigar, vai lá tirar satisfação. Isso é deixar o Espírito de lado, é não deixar o Espírito guiar. Jesus só cumpriu o propósito e ressuscitou, experimentou o poder soberano que veio operar dele através da ressurreição, porque ele deixou ser guiado pelo Espírito. Quando você deixa o Espírito guiar as suas decisões, ele fala e você ouve e obedece. Então você está experimentando o poder do Espírito Santo da ressurreição. Você vai viver coisas sobrenaturais. O poder soberano de Jesus vai ser revelado em sua vida, como ressuscitou ele, também vai operar na sua vida. E se o Espírito tem poder para trazer a vida de um homem que morreu, a vida, ele tem quanto mais resolver os seus problemas. Se isso é impossível para os homens, quanto mais resolver os teus problemas. Para ele é muito pequeno isso. E o poder que opera em nós é o poder do Espírito da ressurreição. Mas deixe ele ficar dentro e não de lado, não do lado de fora, dentro. Quando fala deixar dentro, é ouvir e obedecer, não entristeça o Espírito Santo, não desobedeça. Quando Deus fala na sua consciência, pare, não faça isso, faça diferente, haja diferente, vá na contramão disso, não aceite essas ideias. Quando você obedece, você passa a experimentar naquele momento o poder do Espírito Santo que ressuscita a morte. O mesmo poder vem se manifestar na sua vida.
Para finalizar, em Efésios 1, peço a Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, e glorioso Pai, que dê a vocês o Espírito que os tornará sábio e revelará a vocês, para que assim vocês conheçam como devem conhecer. Peço que Deus abra a mente de vocês, para que vejam a luz de Deus e conheçam a esperança para a qual Ele chamou vocês, e também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que Ele prometeu ao seu povo. Então você quer aprender a ver Deus, como Jó aprendeu, não de ouvir falar? Então deixe o Espírito governar a tua vida, deixe o Espírito Santo governar a tua vida, se encha do Espírito Santo, busque, Senhor Espírito Santo, me dê sabedoria para lidar com a minha família, para lidar com os meus negócios. Busque o Espírito Santo, me encha de revelações, me dê revelações de como tratar as coisas, que eu não estou vendo saída, que eu não estou vendo respostas, como que eu devo me posicionar. Eu creio que o Espírito Santo vai falar com você, até em sonhos Ele pode falar com você. Existem várias formas dele falar, mas Ele vai falar. Mas só tem um jeito de saber a grandeza de Deus, entender a grandeza de Deus, é se enchendo do Espírito Santo. Não tem outro jeito, é pelo Espírito. Então busque o Espírito Santo, porque Ele quer te encher de sabedoria e de revelação. É o que está dizendo aqui em Efésios capítulo 1, 17. Ele diz que Ele prometeu o seu Espírito para nós. Jesus, eu vou, vocês não estarão só, porque eu vou para o meu Pai, mas enviarei a vocês o meu Espírito. Para finalizar, Efésios 1, 19 diz, continuando no mesmo capítulo, 19: e como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que Ele usou quando ressuscitou a Cristo, e fez com que Ele se sentasse ao lado direito no mundo celestial. Efésios 1, 21 agora. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes, e Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem neste mundo e no mundo que há de vir. Versículo 22 de Efésios 1: Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja como único Senhor em tudo. A igreja é o corpo de Cristo e ela completa Cristo, a qual completa todas as coisas em todos os lugares. Acima de tudo e de todos, Jesus foi colocado. E esse Espírito que opera em nós é o mesmo Espírito que operava em Jesus e que opera em Jesus. É o Espírito de Deus. Então se encha do Espírito. Só tem um jeito de você ser curado: a tua alma, o teu espírito se encher do Espírito Santo. Então busque sabedoria, busque a presença do Espírito de Deus. Só para finalizar, Efésios 5,15: portanto, vede diligentemente como andais, não como necios, mas como sábios, usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriaguei com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Diga: eu preciso me encher do Espírito Santo, para entender, e experimentar esse poder soberano que está em Cristo Jesus. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Não há títulos nessa terra, não há poder nessa terra, que possa resistir ao poder de Deus. Então não se preocupe. Eu ia pedir para entregar a bandeira. Pega a bandeira da família, que nós vamos orar. Então não fique preocupado. Soberania de Cristo
é a soberania de Deus. Deus nos deu, você leu agora em Efésios 19, nos deu Jesus para habitar entre nós e habitar em nós. E Ele deu Jesus à igreja, e a autoridade da igreja está em Cristo Jesus. Por isso que Ele diz que a igreja completa a Jesus, porque ela é o corpo e Ele é a cabeça. Então nós usamos e vivemos a autoridade de Deus, de Jesus em Deus. Não sei se está dando para entender. Você é a igreja, e por causa de Jesus você pode exercer autoridade espiritual, e uma autoridade soberana, que está sobre todos e sobre tudo. Amém?